E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre aquela armadilha que prende muita, mas muita gente mesmo na chamada corrida dos ratos. E o mais importante, a gente vai mostrar a regra de ouro para finalmente escapar dela. Então, bora lá? Sabe qual é? Essa é a pergunta que não quer calar para um monte de gente. A pessoa trabalha o mês inteiro, o salário finalmente cai na conta e, puf, não piscar de olhos, já foi. Parece que tem um ralo ali, né? É uma frustração que, olha, é bem comum. E isso não é só uma impressão, não. Pode acreditar. Cerca de 90% dos brasileiros estão exatamente nesse mesmo ciclo. É uma armadilha tanto matemática quanto psicológica que se repete todo santo mês. E a causa principal disso tudo é uma lógica financeira que está completamente de cabeça para baixo. Olha só como a coisa geralmente funciona para a maioria. O salário chega, aí a pessoa paga o aluguel, a fatura do cartão, as contas, sai no fim de semana e só lá no finalzinho do mês dá aquela olhada para ver se sobrou alguma coisa para investir. Só que o problema está exatamente aí. E essa frase aqui resume tudo com perfeição. O dinheiro, ele tem essa tendência de ocupar todo o espaço que ele encontra na conta. Se ele está lá, disponível, a gente vai dar um jeito de gastar. Deixar o investimento por último, então, é a receita certa para nunca começar a investir. É exatamente aqui que o jogo vira. A regra do pague-se primeiro vem para inverter essa lógica toda que não funciona. O conceito é super simples, mas o impacto é brutal. A ideia é começar a tratar a construção do próprio futuro financeiro não como se fosse uma sobrinha, mas sim como uma despesa principal, a mais importante de todas. Agora, olha que interessante a clareza dessa mudança. Do lado esquerdo, a gente tem a fórmula que não dá certo. E do lado direito, a fórmula do sucesso. Em vez de investir o que sobra depois de gastar, a pessoa passa a gastar o que sobra depois de investir. É uma virada de chave fundamental na prioridade. E essa mentalidade é radical, tá? Isso significa que antes mesmo de o dinheiro ir para o governo em impostos, para o banco em taxas ou para o supermercado, uma parte dele já está garantida para o futuro. É se colocar como a prioridade número 1 na própria vida financeira. Beleza, a ideia poderosa a gente já entendeu. Mas o que faz ela ser tão eficiente na prática? Por que ela funciona onde a simples força de vontade geralmente falha? Bom, a resposta para isso está no jeito que o nosso cérebro funciona. Pois é, o maior inimigo de quem está começando a investir é a própria mente. O cérebro humano foi meio que programado para querer a recompensa agora, o prazer imediato. Ter que decidir lá no fim do mês se vai gastar ou investir exige uma força de vontade que, vamos combinar, é um recurso que se esgota bem fácil. E é exatamente por isso que a gente precisa de uma arma secreta para driblar essa nossa fraqueza. A solução moderna para isso, e que não falha, é a automação. A ideia é tirar a força de vontade da equação e deixar a tecnologia fazer o trabalho pesado. Então, a grande sacada é essa aqui. Configurar uma transferência automática no banco, o salário cai no dia 5, perfeito. No mesmo dia 5, tipo às 10 da manhã, sem precisar fazer absolutamente nada, uma parte daquele dinheiro já vai direto para a conta de investimentos. É um processo frio, mecânico, inevitável, o dinheiro nem passa pela conta principal direito, então nem dá tempo de sentir a dor de investir. Mas muita atenção agora. Para onde vai esse primeiro dinheiro que foi automatizado? A resposta é uma só. A primeira missão é construir a reserva de emergência. Antes de sair pensando em ações, em fundos imobiliários, em qualquer coisa mais arriscada, o primeiro passo é construir um colchão de segurança. E essa reserva precisa ter duas características que são dispensáveis: segurança máxima e liquidez diária. O que isso quer dizer? Que o dinheiro precisa estar num lugar onde não corre risco de diminuir e que possa ser resgatado a qualquer momento se algum imprevisto acontecer. E aqui tem alguns exemplos bem práticos e seguros para essa reserva. O Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do país, ou então CDBs de bancões, que paguem pelo menos 100% do CDI e que tenham liquidez diária. O foco aqui, de novo, não é ficar rico, é ter segurança. E qual que é a meta? O objetivo é juntar o equivalente a 6 meses do custo de vida mensal de uma pessoa nessa reserva. Só depois de atingir essa meta, é que você pode começar a pensar em redirecionar essa automação para outros investimentos com mais potencial, pensando já na aposentadoria ou em outros grandes objetivos. No fim das contas, adotar a regra do pague-se primeiro é muito mais do que só uma tática de finanças. É uma verdadeira mudança de identidade.
A pessoa para de se ver só como alguém que trabalha para pagar boleto e passa a se enxergar como alguém que está ativamente construindo o próprio patrimônio. Essa frase, para fechar, é simplesmente poderosa. É isso mesmo, é um ato de rebeldia. Rebeldia contra um sistema que o tempo todo incentiva a gente a consumir tudo que a gente ganha. É quase como dizer, opa, peraí, uma parte do meu esforço, do meu trabalho, vai servir para enriquecer o meu futuro, e não só o presente dos outros. E essa é a reflexão final que a gente deixa aqui. Se a primeira parte do pagamento não for para o próprio futuro, para quem esse esforço todo está indo? Para o banco? Para a loja? Para o restaurante? A ideia é começar hoje a enriquecer a pessoa mais importante dessa história, o eu do futuro. E aí, se essa análise ajudou a clarear as coisas, se deu aquele estalo que faltava, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é esmagando esse botão de like aqui embaixo. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais gente. E claro, para quem ainda não faz parte da nossa comunidade, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal Ponto Invest, ativa o sininho para não perder nada. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.